Olá, amigos, olá, irmãos. Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e este é o canal do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você compartilha, você deixa lá o seu ok, seu joinha, leva adiante essa palavra, compartilha essa mensagem com tantas pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, necessitam da palavra de Deus. E hoje não é diferente, Deus tem a palavra certa para as nossas vidas e Deus sempre tem a palavra certa para as nossas vidas. E neste momento eu quero compartilhar com vocês o texto que se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 25. Carta de Tiago, capítulo 1, versos de 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Palavra abençoada, a palavra que vem direto ao nosso coração. Estamos vivendo numa época em que muitas pessoas vivem esperando uma grande palavra, aguardando uma palavra certa, uma mensagem correta em relação ao contexto que nós vivemos. E para muitos, há uma grande distância entre o dizer e o fazer. E muitas pessoas dizem isso: olha, dizer é fácil, fazer é outra, totalmente diferente. Existe uma grande distância nesse ponto, ou seja, também pregar e praticar aquilo que se prega. Muitas pessoas até contestam isso. Hoje em dia é muito comum as pessoas comentarem isso. Fácil pregar, difícil é praticar o que se prega. Outro conceito é falar e dar exemplo do que se fala. É quase a mesma coisa, é falar e dar exemplo daquilo que se ensina, que se fala, aquilo que se diz para as pessoas, não é? E Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, esteja sempre disposto a falar de Deus, esteja sempre preparado para falar de coisas boas, da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, levando adiante o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Tiago, aqui nesse texto da carta, nesse trecho, escreve aos judeus convertidos, para dar-lhe conselhos práticos acerca de como viver como verdadeiros cristãos. E Tiago se preocupa com isso. Olha, Tiago começa a escrever sobre conselhos práticos da vida cristã, como você deve se comportar como um verdadeiro cristão. Alguns problemas afloravam naquela comunidade, naquela época em que Tiago escreve essa carta. Alguns problemas estavam acontecendo, como, por exemplo, orgulho, discriminação, amor ao dinheiro, hipocrisia, vaidade,
calúnias, às vezes intrigas pessoais, está tudo acontecendo naquela comunidade. E Tiago sabe que é necessário um estilo e modo de vida, um estilo e modo de viver cristão, para mostrar a validade de quem sabe falar, de quem tem a condição de dizer a palavra certa, e também a validade da fé em meio àquele ambiente conturbado, em meio àquele ambiente cheio de problemas, cheio de controvérsias. Então, Tiago escreve o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Observe que Tiago tem essa preocupação sobre o comportamento humano, como o homem, o cristão, deve se comportar. E a Bíblia dá mais valor a quem sabe ouvir do que a quem sabe falar. A Bíblia está sempre exaltando essa questão de quem sabe ouvir e guardar a palavra de Deus. Quando falamos, nos expomos ao erro. Existe um ditado que diz: quem muito fala, muito erra. Então nós temos que aprender a ser mais ouvintes do que ser mais falantes. Mas quando ouvimos e prestamos atenção àquilo que estamos ouvindo, sempre podemos aprender alguma coisa, e sempre aprendemos alguma coisa e guardamos no coração esse aprendizado. A Bíblia, por exemplo, manda o filho ouvir o pai. No livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz: filho meu, ouve o ensino de seu pai, escute o ensino do seu pai. Ainda no livro dos Provérbios, no capítulo 22, versículo 17, a Bíblia ensina que nós devemos ouvir os sábios, que nós devemos parar para ouvir as pessoas mais experientes, saber ouvir os sábios. Ele diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Provérbios 22, versículo 17. Nós, então, aprendemos com isso, nós aprendemos com a palavra de Deus o quanto é importante saber ouvir a palavra, saber ouvir e guardar a palavra de Deus. E a Bíblia ainda diz que melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção de um tolo. Ouvir a repreensão de um sábio é melhor do que a canção de um tolo. Está aí também em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5. A Bíblia tem toda a razão com relação a isso. A Bíblia tem toda a razão com relação a isso. Principalmente quando diz que todo homem seja tardio em se irar. Todo homem seja tardio em se irar. Não deixe a ira tomar conta do seu coração. Paulo escreve: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está lá em Efésios 4, versículo 26. Não espere um dia para o outro para que a ira tome conta do seu coração. Resolva logo, entre em comunhão com Deus, peça perdão a Deus, fale com Deus, pare para ouvir a palavra de Deus e conforte o seu coração. No verso 20, Tiago escreve: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem nunca produz a justiça de Deus. O homem pensa que irado vai agir com justiça, vai ser justo, mas nunca produz a justiça certa, que é a justiça de Deus. E no verso 21, Tiago escreve: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra de Deus é poderosa para salvar a vossa alma. É importante saber ouvir a palavra de Deus. Como eu já falei, é importante ouvir a palavra de Deus e saber ouvir a palavra de Deus. Tiago não fala meramente em escutar e como fosse dar ouvidos somente e ficar por isso mesmo, mas prestar atenção com o objetivo de obedecer a palavra de Deus, de querer obedecer, de querer aprender da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus no dia a dia. É tão confortante, é tão agradável aprender da palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Muitos dizem que é muito difícil,
mas tem um exercício, isso exige perseverança, exige cuidado, e nós temos que procurar essa prática. Quem assim faz é comparado a um homem prudente, como Jesus alertou, e o que assim não faz é comparado a um homem insensato. Quem ouve as palavras do Senhor e as guarda é semelhante a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E mesmo que venham os ventos, as tempestades, as situações difíceis, essa casa não cai. Mas o homem que ouve a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, não as guarda, não as pratica, é semelhante a um homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. E quando vem a situação difícil, as tempestades, as aflições da vida, grande é a sua ruína. Mateus 7, de 24 a 26, Jesus fala sobre isso. E nos versos 22 a 24, Tiago dá a sua versão sobre o homem que ouve e não pratica a palavra de Deus. Tiago aproveita e também dá a sua versão sobre esse homem que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Para Tiago, quem ouve a palavra e não cumpre, e não fixa seu sentido em sua mente, o sentido da palavra de Deus no seu coração, na sua mente, está perdendo tempo. Tem tanta gente que gosta de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra, receber uma mensagem, mas quando não guarda no coração, é pura perda de tempo. Nos versículos 23 e 24, Tiago escreve: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É tudo rápido, tudo passageiro, não fica nada guardado no coração. E essa comparação é muito boa que Tiago diz. É semelhante a um homem que se olha no espelho e quando sai dali já não lembra mais de como ele é. Logo em seguida, Tiago considera a liberdade cristã através do aprendizado da palavra de Deus, isto é, liberdade da servidão do pecado, liberdade para seguirmos a Cristo, liberdade para podermos cumprir a palavra de Deus, para podermos viver a vontade de Deus em nossas vidas. E lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no 5º capítulo, versículo 1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É dessa forma que devemos cumprir a palavra de Deus. É dessa forma, com liberdade, com amor, com entusiasmo, com vida, guardando no coração a sua palavra, com liberdade para fazermos aquilo que agrada a Deus e não aos homens, nem tampouco a nós mesmos, mas fazer de forma simples, humilde, mas de forma que agrade a Deus, de acordo com sua palavra. Tiago diz que devemos ser operoso praticante. É interessante essa aplicação da palavra de Tiago. É muito importante que pratiquemos a palavra de forma operosa, de forma constante, que nós possamos praticar a palavra de Deus no lar, na família, na igreja, em todos os lugares de uma forma geral, não somente ouvir, mas praticar, ser praticante em tempo integral. É isso que Tiago está dizendo, exortando aqui aos irmãos nesse momento da carta. Praticar a palavra pode parecer algo difícil, algo muito difícil, mas porém é muito sublime, é muito bom, é muito agradável praticar a palavra de Deus. É sublime, é algo divino. E a Bíblia é o código de Deus para o homem. Nela, de um lado, encontramos o amor e a bondade divinos. De outro lado, os preceitos, os estatutos e as normas, através das quais os interesses humanos egoístas, os interesses humanos carnais, são contrariados, são condenados. Então é bom ouvir a palavra de Deus, é bom guardar a palavra de Deus, é bom praticar a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus. Mas com a oração e a ajuda do Espírito Santo, quando nós oramos e contamos com a ajuda do Espírito Santo, que coisa boa contar com a presença do Espírito Santo,
nós podemos viver a palavra em nosso dia a dia, nós podemos viver a palavra na nossa vida diária, nossa vida constante. Esse é um conselho que fica para todos nós, é ouvir a palavra de Deus e procurar viver essa palavra de Deus em oração, pedindo a Deus que nos ensine, nos ajude e nos dê sabedoria e humildade para viver de acordo com a sua palavra. Praticantes e não somente ouvintes. E é através da oração que nós encontramos a força necessária para sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E neste momento eu quero lhe convidar para orar comigo, estarmos juntos nesse momento de oração, orarmos pela nossa família, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, nossos irmãos, pela nossa igreja, orarmos sempre e pedindo sabedoria a Deus para vivermos de acordo com sua palavra. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, Deus eterno, te agradecemos por este momento em que estamos debruçados diante da tua palavra. E assim como nos ensina o teu servo Tiago, Pai, que a palavra não seja somente ouvida, mas praticada diariamente, Pai. Deus amado, vai ao encontro dessa pessoa que recebe essa palavra neste momento, Pai. Pai amado, que a tua palavra faça morada no seu coração e que a sua vida seja abençoada através da presença do teu Santo Espírito, Pai. Abençoa nossos familiares, a nossa família, o nosso lar. Abençoa a família de todos que recebem essa palavra neste momento, Pai. Nós te pedimos, Pai amado, na certeza do teu amor e da tua presença conosco. Nós oramos juntos, no nome de Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique no nosso coração. Este é o canal do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, participe, compartilhe, deixe seu joinha, leve adiante essa palavra. E até o próximo encontro.